Nesse vídeo aqui, então, a gente vai falar um pouco sobre como reconhecer uma promoção de verdade na Bolsa de Valores, ou seja, quando uma ação está realmente barata ou quando a empresa é horrível e as ações simplesmente caíram. Essa é uma dificuldade que muita gente tem quando a gente fala de investimento e principalmente nesse momento agora, em que várias empresas da nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil, elas estão baratas, mas nem sempre são boas empresas. Então, vamos lá? Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal se o vídeo de agregar te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma análise que eu quero mostrar para vocês, que é a diferença entre preço e valor. Para a maioria das pessoas, essas duas coisas elas são idênticas, mas quando a gente vai falar de diferenciar se a empresa está num bom momento para investir ou não, essa é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Então é o seguinte, quando você vê ali a cotação de uma empresa subindo, caindo todos os dias, aquilo é o preço que aquela empresa está custando no mercado. Então uma ação pode custar R$1 e ser extremamente cara, e outra empresa, ela pode custar, por exemplo, R$100 e ser extremamente barata. Vamos entender como é que isso pode acontecer? Olha só. Se a gente pegar, por exemplo, as ações de Bombril, BOBR4, uma empresa que está muito mal das pernas, então vamos dar uma olhada aqui, você vai perceber que a ação de Bombril está custando R$1,22 só. E se a gente olhar aqui as ações de Banco do Brasil, que também está enfrentando um período difícil, você vai perceber que custa R$19,42. Para a maioria das pessoas, você diria, né, quem é leigo no mercado financeiro, a pessoa diria que Banco do Brasil está 19 vezes mais cara, talvez, do que as ações de Bombril. Mas na prática, isso não se mostra verdadeiro. A gente precisa aqui primeiro fazer uma análise olhando o quanto de patrimônio real existe dentro dessa empresa. E aqui começam os primeiros problemas. Quando a gente vai olhar o PVP, né, o preço pelo valor patrimonial de BOBR4, a primeira coisa que a gente vai perceber é que o preço está negativo. Então está em menos 0,20. O que significa isso? Significa que a Bombril ela tem mais dívidas do que de fato ela tem patrimônio. Então, por exemplo, se ela tem um patrimônio de R$1 milhão, ela pode estar com uma dívida de 1.200.000. Então, nesse cenário, quando você vai analisar, né, a empresa não tem nada. Ela é muito mais uma dívida sendo vendida do que, de fato, uma companhia ali. Raul, o fato de estar negativado, né, o patrimônio líquido da empresa está negativo, já é motivo suficiente para a gente descartar ela? Bom, na maioria dos casos, sim, né? Então, você não poderia considerar que isso aqui é uma promoção. Mas não é possível, Raul, eu investir esperando que a empresa se recupere ou que ela está em uma recuperação judicial e ela consiga se organizar ali e voltar a ter um patrimônio positivo? Olha, em muitos cenários isso sim é possível, né? Algumas empresas conseguem fazer o que a gente chama de turnaround, mas você precisa se lembrar que quando a gente está falando disso aqui, você tem um risco muito grande dessa empresa não conseguir manter as operações dela. Não estou querendo dizer que Bombril não vai conseguir manter as próprias operações, mas quando a gente vai falar desses dados, a gente precisa prestar atenção nisso. Então aqui quando você olha, né, a empresa ela tem problemas graves aqui, né, nos passivos e tal, ela está com algumas dificuldades muito sérias, então a empresa não tem números bons, mas ela hoje é uma empresa que está com uma dificuldade enorme, a empresa está valendo R$318 milhões, né, uma empresa que fatura bilhões ali, ela tem muita ação na bolsa, mas pouca gente interessada em comprar, até porque o free float da empresa também é muito baixo, ou seja, a quantidade da empresa que está disponível no mercado financeiro é só 8,83%, né, muito abaixo do que a gente acha recomendável no novo mercado, que seria uns 25%. Quando a gente vai olhar a dívida líquida da empresa também, a gente repara que a dívida líquida por EBITDA, ela já foi um pouco mais controlada, né? Mas agora a empresa está com um nível de endividamento um pouco maior, né? Então a empresa está com uma dificuldade muito grande. Quando você olha o histórico de lucro, né, e das despesas, né, os custos ali, você percebe também que aqui o último dado que a gente está tendo dela é de 2023, então a gente não consegue nem falar o que está acontecendo com ela nesse momento atual. Não estou com os dados atualizadinhos aqui, depois a gente pode olhar. Mas você percebe que a dívida da empresa, né, ela é muito relevante, né? 153 milhões aqui, uma dívida complicada aqui dos últimos 12 meses, que é os dados que a gente tem. Então, aqui, esse fato, né, é que ela não é uma empresa que está em condições de investimento. Quando a gente vai olhar o Banco do Brasil, por exemplo, apesar da ação estar bem mais cara aqui, você percebe logo de cara que o PVP ele já é positivo, ou seja, a empresa tem um patrimônio, né? Ela tem um patrimônio positivo. Se você pegar ali a dívida da empresa ou considerar a banca diferente,
diferente, mas se você pegasse a dívida da empresa ali, ela está abaixo daquilo que a empresa possui em patrimônio, ou mesmo em caixa, né? As disponibilidades, que seria o dinheiro que a empresa possui em caixa ali. Então, PVP está 0,58, o que significa para a gente que a cada R$1 que Banco do Brasil tem de patrimônio, você está comprando por 58 centavos. O lucro, a marca, etc., tudo isso está sendo oferecido de graça, né? E por que isso acontece? Muitas vezes uma empresa estatal, ela costuma ter alguns problemas de gestão ali. Acontece, tá? Não é só empresa estatal que tem, a gente já viu o escândalo da Americanas, etc., empresa privada também, mas o mercado ele olha com mais desconfiança para as estatais, porque as estatais dependem do presidente da República. Então, cenário eleitoral, né? Você tem ali um presidente que pode ganhar uma eleição e pode nomear qualquer pessoa para comandar o Banco do Brasil. Quando você nomeia qualquer pessoa para comandar o Banco do Brasil ali, significa que o mercado muitas vezes pode falar, cara, será que não vão pegar o Banco do Brasil e vão usar ele de forma um pouco mais populista, né? Tentando fazer alguma coisa com ele ali? Será que não vão emprestar dinheiro sem análise de crédito devida para o agronegócio, por exemplo, ou para alguma outra área que pode dar calote lá na frente? E isso pode acontecer. Então o Banco do Brasil, mesmo com lucro, olha só, né? Com lucro bilionário, ele teve uma redução nesses lucros, mas o lucro continua sendo bilionário. Quando a gente olha, mesmo com o lucro bilionário, né? O lucro de 29 bilhões em 2024 e de 16 bilhões em 2025, você está comprando ele abaixo do valor patrimonial. Olha que loucura. Então, se o banco custasse 100 milhões, por exemplo, você estaria pagando 58 milhões. Se o banco custasse 1 milhão, você estaria pagando 580 mil por ele. Então, nesse cenário, só de patrimônio, então, nesse cenário, o lucro, você está levando ele de graça. Você está pagando 8,79 vezes só o lucro dessa empresa. A gente poderia dizer, então, que Banco do Brasil está extremamente barato. Quando a gente diz que uma empresa está barata, a gente diz que ela é livre de riscos? Não, né? Pode piorar os indicadores de Banco do Brasil? Pode, e o mercado estima que talvez vá piorar. Agora, tem como o Banco do Brasil falir, de repente, deixar de existir, né? Uma empresa que lucra 16 bilhões de uma hora para outra, uma empresa que tem alguns contratos obrigatórios com o governo, uma empresa que o governo é obrigado a salvar caso ela entre em qualquer problema, então aqui o risco que você tem é muito diminuto. E é isso que a gente tenta procurar quando a gente está falando de uma avaliação de uma empresa barata na Bolsa de Valores. O barato pode ficar ainda mais barato, não tem nada a ver. Raul, eu comprei por 19, como o PVP já está em 0,58, ele não pode cair mais, né? Não pode ser que a empresa chegue a 10 reais ou a 15 reais. Pode ser que chegue sim, só que é muito improvável que a gente veja, né, um PVP de Banco do Brasil ficar abaixo de 0,60 como está agora. É muito difícil, muito abaixo disso aqui o mercado começa a comprar porque o prêmio de risco fica muito grande. Você imagina, você está levando ali ações de um banco gigantesco, com lucro exorbitante, com todos os dados extremamente seguros, lucro consistente, nunca tomou prejuízo, você está levando esse banco por um preço barato. Aqui é a primeira zona onde a gente pode separar extremo risco de oportunidade. Aqui você poderia enxergar Banco do Brasil como oportunidade. Raul, posso enxergar também Bombril como oportunidade de turnaround? Sim, mas ali você tem um risco de falência. Lembrando sempre desse cenário. Então, o que é a margem de segurança real que a gente vai ter que utilizar aqui? A gente vai olhar o desconto real, né, o preço bem abaixo do valor justo, mas se você fizer a fórmula de Graham, por exemplo, o preço justo para Banco do Brasil seria de R$ 40,78. A empresa agora está cotada a R$ 19,42, o que daria, né, na fórmula de Graham, que é uma fórmula de quem gosta de comprar empresas baratas ali, que foi muito utilizada pelo Warren Buffett e tal, que é o maior investidor do mundo, você teria aqui 108% de potencial de ganho aqui. Então, encontrar empresas que estão negociadas abaixo desse valor justo, né, seja do valor patrimonial, ou seja, por um PL muito baixo, ou com poucas vezes o lucro que você está pagando, é muito bom. Então, quando a gente investe numa empresa que ela está cotada muito abaixo do preço de mercado, você tem uma proteção, né? Porque se o futuro decepcionar, o futuro da empresa ali decepcionar, a perda é menor. Quando você compra uma empresa com múltiplos mais esticados, ou seja, quando você olha esses números e eles estão mais esticados, é complicado. Então, você passa a ter um retorno assimétrico. Você tem muito a ganhar e pouco a perder. Por que isso, né? Porque quando a gente está falando de ações, quando você investe um valor numa ação, o máximo valor que você pode perder é o valor daquela cota. E ela não tem limite de crescimento específico. A gente já vê empresas que se valorizam 15 mil por cento, 12 mil por cento, 10 mil por cento. Então, a gente olha para um retorno muito assimétrico nesse caso. Você tem um risco de perder somente aquele dinheiro que você colocou nas ações. Diferentemente do empreender na vida real ali, que você pode ficar com dívida, etc., na Bolsa de Valores, o acionista ele só é responsável com aquele valor que ele colocou na
na ação. Ele não tem nenhuma responsabilidade com a empresa, né? Responsabilidade completamente limitada. A sociedade é anônima, pela lei das SAs. Então, por que uma ação está barata? A gente olhou aqui aquilo, pode ter diversos motivos, mas o que você vai tentar entender aqui? Você tem motivos temporários, né? Que são motivos mais tranquilos. Pânico geral do mercado. A guerra do Irã estourou, aconteceu alguma coisa, conflito com a China, tarifa. Um trimestre fraco, né? Pode acontecer, um trimestre fraco, a empresa fez alguma coisa, cancelou o pagamento de dividendos. O setor pode estar fora de moda no momento. A gente olha agora, a indústria dos Estados Unidos, por exemplo, está toda barata. E por que a indústria americana está barata? Porque é o setor que está fora de moda, todo mundo está olhando para IA, etc. Esses são os melhores momentos para você comprar. Você pode ter uma venda forçada também de grandes fundos ali, que tem que apresentar um relatório de rentabilidade para o investidor. Então, por exemplo, ele vai olhar no fim do ano e falar, nossa, eu estou aqui com 10 a 20% de rentabilidade, né? Enquanto o mercado está em 44%, então o fundo, muitas vezes, o gestor, né, ele é obrigado a vender uma ação, ainda que ele não queira, simplesmente porque ele pode ter ali que apresentar a lâmina para os investidores do fundo, e se a lâmina vem baixa, né, se a rentabilidade do fundo cai, o investidor, ele não entende na cabeça dele, não é igual você aqui que acompanha o canal e que você sabe que ações ela tem uma oscilação. Muitas vezes o investidor quer aquele reloginho suíço, aí mais vale para o cara fazer uma alocação ali em alguma açãozinha que está subindo e pronto, né? E outra coisa é que pode ser também uma notícia ruim que não muda o longo prazo. Por exemplo, quando a Vale tem um estouramento de barragem, né? É absurdo, é errado, né? A empresa muitas vezes é negligente, mas aquilo ali não vai impactar a empresa para sempre. Então muitas pessoas ali compram quando a empresa tem uma notícia muito ruim, né? A Petrobras, por exemplo, ela é utilizada para baixar preço de combustível, aí as pessoas vão lá e compram porque elas sabem que aquilo vai voltar a subir. Outro ponto que a gente pode ter também são motivos estruturais ali, né? Uma receita e lucro em queda há anos, e aí, bom, esse caso eu mostrei da Bombril, né? Um derretimento constante, um produto ou um setor obsoleto, ou então, por exemplo, quando a máquina Olivetti, a Blockbuster, eram empresas ali que estavam enfrentando uma mudança, a Kodak, era uma empresa que estava enfrentando uma mudança tecnológica mesmo, isso pode acabar deixando elas obsoletas, né? Você pode acabar tendo um problema. Você pode ter uma dívida alta e crescente, você pode ter uma gestão ruim que está destruindo o valor da empresa, você pode ter uma vantagem competitiva que some de repente. Então, você, por exemplo, pode olhar para Pão de Açúcar, lá atrás a empresa tinha bons números, ela foi se desfazendo de tudo aquilo que era estratégico, posto de gasolina, sei lá o que, tarará, ficou só uma casca vazia. Hoje, que vantagem competitiva que o Pão de Açúcar tem quando a gente vai comparar com um Oba da vida ou com esses outros supermercados e empórios, né, mais voltados para o público de alta renda. Então, você percebe que aquela vantagem que ele tinha de 24 horas, ficar aberto, foram vantagens que ele foi perdendo e isso virou um motivo estrutural. Então, você tem que prestar muita atenção nisso. Bombril é a mesma coisa, né? Teve um erro de marketing muito grande, teve uma má gestão na empresa e lá atrás acabou dando problema. Parmalat, lá atrás aconteceu também coisas semelhantes. Então, o que é uma marca? O que você vai buscar como indicador de promoção real? Algumas marcas aqui. Você vai buscar lucro e caixa consistente, tá? A empresa está gerando dinheiro, primeira coisa. Vou olhar para o balanço, ela está gerando lucro? Bom. A dívida da empresa está sob controle ou ela está aumentando? Se a dívida estiver sob controle, está gerando lucro bom. Ela tem uma vantagem durável, né? Ela tem uma marca, escala ou redes difíceis de copiar. Você consegue imaginar alguém abrindo amanhã um banco para competir com o Banco do Brasil? Como é que ele vai ter os contratos, né, de governo? Como é que ele vai ter a marca que existe há 200 e poucos anos, o banco mais antigo do país? Então, assim, é muito difícil você conseguir substituir o Banco do Brasil, até porque muita gente é obrigada a abrir conta lá, funcionário público, etc. Então, ela tem uma vantagem durável, né? Tem algum problema temporário? Você consegue identificar o problema? Por exemplo, olha, Raul, o grande problema aqui que eu tô vendo foi um erro numa campanha. Vou lá olhar uma Heineken, tô olhando as ações, a Heineken fez uma campanha para vegano, o pessoal não gostou, deu uma caída na ação. Isso é motivo para você vender a ação? Lógico que não, né? Pelo contrário, é motivo para você comprar. Esses cancelamentozinhos que acontecem, a empresa fez uma propaganda, o pessoal da esquerda não gostou, da direita não gostou, isso acaba derrubando o preço da ação em determinado momento, mas é uma promoção ali, onde você investir com a burrice alheia, né? O pessoal não consegue compreender muito bem os impactos, você acaba conseguindo se dar bem. Então, você pode analisar também se a empresa tem uma boa gestão, né? A empresa está apresentando um projeto, um relatório ali, dizendo que ela vai melhorar, que ela vai conseguir organizar, ela entende o problema. Um bom exemplo recente é o relatório do Bradesco. O Bradesco parece que compreendeu alguns problemas, não estou dizendo que vai ficar incrível, mas a gestão atual compreendeu alguns problemas e fez algumas propostas de modificação. O banco também está sofrendo ali. Do nada veio
Nubank, veio o Itaú, tá todo mundo indo bem, BTG Pactual, e o Bradesco não conseguiu se encaixar nisso. Ele tinha uma diretoria muito velha, né, um pessoal que não entendia de tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, o Bradesco até hoje utiliza terminal de tela preta dentro das agências do banco, então é um delírio. Ele é um banco que não conseguiu se encaixar. Então assim, se a gestão, ela pelo menos compreende o problema, se trocar essa gestão, foi o que aconteceu no caso do Banco do Brasil, né, trocaram para uma gestão mais jovem, então pode ser que o problema seja solucionado, né, a equipe pode estar bem comprometida ali. E um ponto muito importante é se essa empresa ela vai ser relevante daqui a 10 anos ainda, porque muitas vezes você está olhando para uma empresa que realmente o setor está morrendo, então você tem que analisar se aquela empresa vai ser relevante daqui a 10 anos. E aí qual que é a marca que a gente tem de que você deve ficar longe, né? Que pode não ser esse o caso. Lembrando, se você é um estudioso, tem noção dos números, cara, isso aqui para você é peanuts, né? Mas se você não é, toma cuidado. Então, queda estrutural, receita e margem encolhendo, dívida crescente, né, os juros que comem o lucro do acionista, distribuição de lucro extraordinária, né, que poderia ser o lucro maquiado aqui, aquela coisa de distribuir muito dividendo sem estar muito bem, a empresa tá mal ali, um payout, né, muito alto, tá pagando muito dividendo sem estar boa, setor da empresa obsoleto, tá sendo substituído, gestão que destrói valor, né, você tem isso muitas vezes, ou ela é barata olhando o passado, né, quando você vai ali olhar e falar, não, tá barato porque um dia custou R$100, mas lembra que toda derrocada é assim, ela não vai voltar ao preço que estava antes somente porque lá atrás custou isso. Lembra sempre de observar, olha o que aconteceu com o IBR, etc. E aí, o que você pode olhar em termos de análise para entender se o negócio está saudável? Fosse competitivo, né? O que impede um rival de roubar os clientes dessa empresa? Né? Tem espaço para crescer? Ainda tem mercado para conquistar? Né? Tem cliente fiel? Pessoas que vão voltar sem precisar de desconto? E ela tem reinvestido o dinheiro dela? Então esse é o ponto, né? Quando a gente vai olhar tudo isso, sobra 3 critériozinhos aqui só para rememorar tudo. Entender antes por que tá barata, qualidade e desconto, tem que ter os dois juntos, não adianta ter só desconto, e deixar o tempo agir. Depois que você comprar, é ficar tranquilo e esperar essa empresa funcionar. No momento atual, eu poderia dizer que existem aí pelo menos 12 empresas na nossa Bolsa de Valores que atendem a esses critérios. Eu acho que tem muita coisa legal quando a gente vai fazer esse processo de análise. Tem muita faca caindo também, tem que tomar cuidado, tem muita coisa que o pessoal tá achando que é bom e não é, mas se você respeitar esses critérios aqui, você vai conseguir ter uma boa seleção de ativos aí. Agora, o que eu queria te dizer? Raul, acompanho os vídeos aqui, mas muitas vezes eu não me sinto seguro na hora de ir lá tomar minha decisão, porque, eu vi um vídeo, entendi, eu sei o que tem que fazer, mas às vezes eu acho que me falta dados. E olha, às vezes você investe há 8 anos, 10 anos e falta dados. O que eu vou te recomendar, né, se você quiser fazer? Você pode ir na descrição desse vídeo aqui, tem lá a UVP, e você pode clicar nesse botão, faça a sua análise de perfil. Aqui nesse botão você vai responder algumas perguntas aqui que eu preparei para entender como é que está o seu cenário hoje. Quando você responder isso aqui, eu vou verificar se você está apto para matricular na escola UVP. E o que acontece? Lá dentro da UVP você vai aprender tudo isso aqui, vai ter as ferramentas para fazer esse tipo de análise e para criar uma carteira que atenda às suas expectativas. É uma carteira de geração de renda, é uma carteira para que eu possa construir um patrimônio, eu quero, eu estou ganhando bem, quero construir um patrimônio milionário aí no futuro, né? Ou quero comprar uma casa, quero atender os objetivos. Tudo isso a gente consegue resolver lá na UVP. E lembrando do compromisso da UVP, se você entrar e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem nenhuma pegadinha, não tem nada, a gente realmente cumpre isso aí. Tem aqui o selo, ó, você pode ver tudo que você vai aprender e tem aqui o selo de aprendizado, tá? E no seu caminho, às vezes pode estar pensando assim, eu queria que alguém fizesse para mim, né? Eu não quero ter o trabalho de eu mesmo aprender a investir. Lá na UVP, quando você entra na escola, se você tem um patrimônio maior, a gente vai te chamar e a gente pode te ajudar a fazer isso, né? A gente pode ter um consultor, pode fazer por você. Mas por que eu recomendo o aprendizado antes de tudo? É porque quando a gente aprende isso aqui, investir, olhar a balança, etc., cara, isso muda completamente a maneira como você trabalha, isso muda a maneira como você encara o dinheiro, isso muda a quantidade de dinheiro que você vai investir por mês, isso muda se você é empresário, a maneira como você precifica seu produto, como você faz marketing, tudo isso. Então, acho que o aprendizado ele é muito necessário. Por mais que depois você vai terceirizar essa função, quando você entende daquilo que está falando, é muito bom. Não é igual você falar de cuidar de dinheiro, não é a mesma coisa que você procurar um mecânico, não é a mesma coisa de nada disso. Eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de analogia, mas não é. Tem gente que passa 10 horas por dia trabalhando e na hora de cuidar do dinheiro não quer dedicar meia hora. E aí o que acontece?
tudo aquilo que você ganhou de vantagem acaba indo pro ralo. Você acaba perdendo o potencial que você teria daquele dinheiro de trabalhar e tal. Então, eu acredito muito na educação. A UVP é uma escola que virou uma instituição financeira, né? Que abriu uma instituição financeira. A gente não começou como instituição financeira, a gente começou como escola e a gente quer manter esse DNA sempre que a gente acha muito importante, tá bom? Então vai lá, que vai ser muito legal. Vou ver, deixa eu verificar se vocês fizeram alguma pergunta. Aqui tem um ponto, né, que as pessoas estão falando aqui do giro da Bolsa que vai ter em São Paulo na sexta-feira, dia 29. Não sei se você está vendo esse vídeo no futuro, mas se você não está vendo no futuro, ainda dá tempo de você comprar. Vou deixar aqui o link para vocês, pode escanear aqui o QR Code e você pode comprar lá. Para o público geral é R$250, para quem é aluno da UVP ou membro da UVP de alguma maneira, 150. Cara, é um preço tranquilo, é só para a gente trocar uma ideia lá mesmo no teatro. É porque o espaço é muito grande, eu tive que pegar um espaço maior, porque São Paulo normalmente esperava ter mais pessoas ali, né? Não sei se vai lotar ali, vamos ver se a gente consegue encher lá. Vai ser muito legal, já fiz em Belo Horizonte encheu o infinito, né? Por isso dessa vez eu peguei um teatro, porque em Belo Horizonte a galera foi incrível aí. Raul, por que não recomenda a XP? Cara, eu recomendava antes muito a Rico, né? Eu gostava muito da empresa, e aí com o tempo eu falava para vocês abrirem conta lá e tal, mas aí com o tempo eu fui encaminhando muita gente para lá. E essas pessoas começaram a ter muito problema. Então, quando você abre aqui, né, o reclame aqui da Rico ou da XP, você percebe alguns problemas muito graves, assim. Então, eu tenho tido algum nível de problema que eu não gosto do como as corretoras brasileiras, e de modo geral, elas têm feito o trabalho delas, né? Então, quanto menos contato você tem hoje com a corretora, por mais incrível que pareça, né? Então corretoras, por exemplo, como o Banco Inter, como o Nomad, como essas corretoras assim, que não tem assessoria, etc., elas estão atendendo melhor, né? Se você não puder ser aluno da UVP, por alguma razão, tem dinheiro muito pequenininho, acho que pode abrir uma conta no Banco Inter, pode abrir uma conta até no Nubank, dá para investir por lá. O Inter é bom porque a conta internacional deles é muito legal, né? Então, essas coisas todas. Eu não tenho problema nenhum, né, nem com ser concorrente, não, tá? Porque muita gente fala assim, não, o Raul fala mal da XP porque a UVP é ligada ao BTG. Gente, eu também não gosto do atendimento do BTG de modo geral, tá? Eu gosto do atendimento da UVP que a gente dá lá para quem tem conta lá com a gente. Mas assim, para uma pessoa abrir uma conta direto no BTG ali, eu não tô falando que eu tenho confiança cega ou que eu confiaria totalmente nisso, não. Então não tem nada a ver com isso. Eu realmente só não gosto mesmo da XP Investimentos. Todas as vezes que eu falei, fiz críticas aqui com problemas que eles estavam, eu fui processado, então também não é uma coisa que eu quero ficar falando muito mais. Beijo pra vocês, até mais.